Quanto investir por mês para aposentadoria? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscrevam no canal e me sigam também no Instagram, porque é lá que eu gravo essas lives todo santo dia, não importa o horário. Bom, galera, beleza. Então vamos lá. Eu vejo que a maioria das pessoas que começam a investir e que tem esse objetivo da aposentadoria, que eu imagino aí que seja comum para praticamente todo mundo, ou aposentadoria, ou independência financeira, como você quiser chamar, liberdade financeira, sempre existe essa dúvida, né, de quanto é preciso investir. Eu recebo assim direto lá no Stories, quanto uma pessoa que ganha X reais precisa investir? Eu ganho 3 mil reais, quanto eu devo investir? Quanto eu invisto para aposentadoria? Então, eu acabei vendo que essa pergunta se repete muito e achei legal a gente esclarecer isso um pouco, tá? Então, pessoal, para a gente saber quanto a gente precisa investir para aposentadoria, a gente precisa ter algumas premissas, né? Então, a gente tem que definir algumas coisas, né? Que senão fica algo muito amplo. Primeira coisa, primeira premissa, eu acho que a gente definir quanto a gente quer ter de renda na aposentadoria. Então, para esse caso, eu vou imaginar que a pessoa quer ter a renda exatamente igual a que ela ganha hoje, tá? Então, se a pessoa ganha 5 mil reais por mês, ela precisa ter uma renda ali de 5 mil reais passiva vinda dos investimentos, tá? Para ficar um negócio ali mais... a gente conseguir comprimir mais aqui para não ficar um negócio muito amplo. Então, eu vou imaginar que essa pessoa vai manter esse mesmo salário. Se essa pessoa ganha 5 mil reais, por exemplo, ela vai durante todo o período aí de acúmulo manter esses 5 mil reais, tá? Porque a gente precisa manter as variáveis constantes, né? Segunda coisa, ela vai manter os gastos dela constantes durante todo esse período, tá? Também para a gente poder fazer a conta certinha. E por último, a gente precisa projetar alguma taxa de rentabilidade para o investimento, porque a gente usa muito os juros compostos a nosso favor quando a gente está falando desses objetivos aí de aposentadoria ou de independência financeira. Então a gente precisa projetar algum tipo de taxa. Pô, Danilo, qual taxa eu projeto, né? Então fica um negócio meio aleatório. Então, para ajudar um pouco, eu fui ali no site do Banco Central, na calculadora do cidadão, onde a gente consegue basicamente corrigir qualquer valor. É uma ferramenta bem legal, até sugiro que vocês dêem uma pesquisada lá depois, por alguns índices aí importantes da economia. Então eu peguei, por exemplo, corrigi um valor desde ali do início do Plano Real, ali por volta de 95 até o final do ano passado, tanto pelo CDI quanto pelo IPCA, tá? Então, corrigido pelo CDI, a gente teve uma inflação ali anual, uma rentabilidade anual média de algo em torno de 15% ao ano, tá? E quando eu corrigi esse mesmo valor pelo IPCA, a gente teve uma inflação média medida pelo IPCA de algo em torno de 7% ao ano. Então, mostra que a média de rendimento real da renda fixa oscilou algo em torno de 8% ao ano nesse período inteiro aí de 95 até agora, tá? A gente está falando aí de 25 anos aproximadamente. Então, seria uma referência. Só que, sabendo que a gente vem de um período de juros muito altos, eu não acho legal a gente usar essa referência tão alta assim também. Então, eu acho que é legal a gente partir para o lado conservador do espectro e a gente tentar projetar com uma rentabilidade real acima da inflação de 6% ao ano ao invés de 8%. Tá? Então, a gente reduz um pouquinho ali para dar uma margem de segurança. Danilo, então é isso? Não sei, ninguém sabe o futuro. A gente está só projetando com base em algum tipo de dado que a gente tem acesso, porque a gente precisa ter alguma direção. Mas é óbvio que no decorrer do tempo você vai ver se você está conseguindo bater aquela meta. Caso não esteja, você vai ter que mudar coisas no seu cálculo. Talvez mudar a forma que você investe, talvez mudar a quantidade de dinheiro que você investe, ou talvez mudar o prazo pelo qual você investe para poder alcançar ali o objetivo, tá certo? Então, a gente está presumindo essas coisas, tá? Que a pessoa tem uma renda, que ela quer ter a mesma renda que ela tem como renda vitalícia na aposentadoria, que ela, durante o período de acúmulo, não vai mudar de renda, que ela não vai mudar de gastos e que ela vai ter uma uma rentabilidade real, acima da inflação, aproximada de 6% ao ano. A gente presumindo que essa pessoa consegue manter essa renda de 6% ao ano, essa rentabilidade, significa que quando ela conseguir alcançar a aposentadoria, que ela tiver um valor X guardado, esse valor vai estar rendendo também acima da inflação esses mesmos 6% ao ano. Então, ela precisa ter um valor, tá, total, que quando investido, com essa rentabilidade de 6% ao ano, vai dar aproximadamente para ela a renda que ela quer ter na aposentadoria. Então, vamos pegar de novo esse exemplo de 5 mil reais, tá? Então, se nós tivermos 1 milhão de reais, eu já fiz essa conta, e
esse 1 milhão tiver uma rentabilidade anual acima da inflação de 6%, 6% vai dar 60 mil por ano, que vai dar 5 mil reais por mês. Então, uma pessoa que quer ter uma renda de 5 mil reais por mês, precisaria ter ali 1 milhão guardado, tá certo? Então, ela manteria essa rentabilidade de 6% ao ano, teria uma mensalidade aí, um salário passivo de 5 mil reais por mês. Legal. Quanto essa pessoa precisa investir então, tá? Eu também já fiz essas contas, então depende um pouco do prazo. Se essa pessoa for guardar por 40 anos, ela precisa guardar aproximadamente 10% da renda dela, tá? Então, se a pessoa ganhar 5 mil reais e ela vai guardar por 40 anos, tem ali 25 anos, quer guardar até os 65, ela precisaria guardar aproximadamente 500 e poucos reais, tá? Dá um pouquinho mais, eu acho que dá uns 540 reais. Então, daria mais ou menos 11% ali da renda, tá? Então, é isso que a pessoa tem que guardar se ela tiver bastante tempo pela frente, tá? 40 anos, então, quer ter essa renda mensal na aposentadoria, ela vai guardar 10%. Se ela quiser guardar por 30 anos, ela tiver apenas, desculpa, um horizonte de 30 anos pela frente, ela vai precisar guardar 20% da renda, em média, aproximada, tá? Então, se a pessoa ganha ali 5 mil reais, ela precisaria guardar aproximadamente 1.000 reais por mês para conseguir se aposentar com a mesma renda. E se ela tiver um horizonte de apenas 20 anos pela frente, ela vai precisar guardar mais ou menos 45% da renda dela. Notem que o tempo, né, pode ser um aliado sensacional, mas também pode ser um inimigo terrível, né? Se você tiver pouco tempo pela frente, você está literalmente ferrado, porque você vai ter que guardar muito dinheiro. E presumindo que essa pessoa está com pouco tempo pela frente, significa que ela já não consegue guardar dinheiro. E ela vai ter que guardar mais da metade da renda dela. Então, galera, é até um senso de urgência para que, se você ainda não começou a guardar, comece o quanto antes, porque isso vai te ajudar muito com a quantidade que você precisa guardar. Note que de 40 anos para 30 anos você reduziu um quarto do tempo, mas você não vai aumentar apenas um quarto do que você tem que guardar, você dobra, sai de 10% para 20%. Tá? Você tem alguma tabela sobre isso? Quando eu editar esse vídeo para colocar no YouTube, eu vou colocar a tabela aqui do lado. Tá? Então, fica até o convite para vocês me seguirem no YouTube, porque essas lives diárias que eu estou fazendo aqui tem como objetivo justamente virarem vídeos para o YouTube depois. E aí lá no YouTube eu coloco aqui do lado uns slides para ilustrar o que eu estou falando. Então, vai entrar essa tabela quando esse vídeo for editado para o YouTube. Tá? E aí, como eu estava falando, né, de 40 anos para 20 anos você reduziu o tempo pela metade. Só que aí você não vai só dobrar o valor que você guarda, você vai multiplicar ele por mais de 4 vezes. Porque se você tem 40 anos pela frente, você guarda 10%. Se você tem 20 anos pela frente, muitos pensariam que você guardaria 20%, mas não, você vai guardar 45%. Tá? É para vocês verem a diferença dos juros compostos. Se essa vantagem estiver a seu favor, é lindo, você guarda só 10% da renda e se aposenta. Agora, se ela estiver contra você, você chega a ter que guardar 45% da renda se você tem só 20 anos pela frente. Tá certo? Então, pessoal, eu quero que fique muito claro para vocês só essas médias, tá? Isso são médias, é óbvio que pode mudar dependendo da rentabilidade da sua carteira, dependendo, nossa, eu tive um aumento no meio do caminho, aumentou meu gasto, diminuiu minha renda, aí você vai ter que ficar sempre fazendo esses ajustes. Toda vez que tiver uma mudança significativa na sua vida, você vai ter que pegar ali quanto você tem guardado, quanto tempo falta, quanto você quer ter e refazer a conta, tá? Então, por isso que eu coloquei as premissas lá que a gente tem tudo isso fixo, né? Porque senão vai ficar um cálculo impossível de se fazer, tá? Danilo, agora deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você está falando aqui para mim, por exemplo, que eu vou ter que guardar 20% da minha renda por 30 anos, tá? Então, se eu ganho 5 mil, eu estou vivendo com 4 e guardando 1.000. E aí eu vou ter 1 milhão lá na frente que vai me dar mais ou menos 5 mil reais. Mas não era para ele me dar só 4 mil, né? Porque eu guardava esses outros 1.000, eu não vivia com ele, mas agora eu me aposentei, não preciso mais guardar dinheiro. Entendeu? Então não era melhor ter mais ou menos ali um valor um pouco menor que vai me dar exato 4 mil? Eu diria que não, tá? Porque eu considero que quando você vai se aposentar, você tem um aumento de gastos, tá? Porque, sei lá, plano de saúde, alguma coisa assim que você acaba precisando quando você está com mais idade. Então, essa diferença de valor, que era o valor que você guardava, né? A pessoa que ganha 5 mil, que estaria guardando ali 1.000 reais, esses 1.000 reais pode se considerar então que vai ser o valor que ela vai ter de aumento de custo de vida na aposentadoria. Então, o fato de você ter ali 1 milhão que vai te dar 5 mil por mês, aí esse 1.000 reais a mais aí você considera como se fosse justamente esse aumento de custo que você vai ter, tá? Então é legal você fazer a conta para você ter a renda exata, a sua mesma renda, mesmo que você tenha um gasto um pouco menor, tá certo? Bom, e a outra coisa que eu acho muitíssimo importante vocês saberem é
Não façam um plano e guardem ele e esqueçam ele. Comecem a aplicar e esqueçam. Não. Esse plano precisa ser revisado. Como eu falei para vocês, eu fiz essas previsões, né, essa projeção de rentabilidade, 6% em cima da inflação, não sei o quê, baseado em dados históricos. Agora, o passado vai se repetir? Sei lá, ninguém sabe. Pode ser que se repita, pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior. E é você que vai ter que tomar as rédeas do seu planejamento financeiro e refazer esses cálculos de tempos em tempos. Fez lá, projetei 6% ao ano, estou guardando 30 anos pela frente, vou guardar aqui 20% da minha renda. E aí, daqui 3 anos eu vou olhar de novo. Eu estou conseguindo ter 6% ao ano de rentabilidade? Não. Estou tendo menos, então vou ter que mudar alguma coisa. Ou vou ter que guardar mais, ou vou ter que investir melhor. Talvez tomar um pouco mais de risco na carteira, colocar mais renda variável. Ou se não consigo fazer nenhum dos dois, então não vou conseguir me aposentar em 30 anos. Vou ter que me aposentar em, sei lá, 35 anos, 40 anos, tá? Então, vocês vão ter que ir fazendo essa conta no decorrer do tempo, tá? Ver quais são os ajustes que vão precisar fazer. Não, Dio, tá exatamente como você falou. Estou conseguindo ter 6% acima da inflação, tá tudo certo, não aumentei meu gasto, então é isso aí. Beleza, segue o jogo. Daqui a mais de 2, 3 anos você analisa de novo e vê se ainda está igual. Tá? Então, é um plano que você precisa acompanhar. Não seja aquela pessoa que passa 30 anos fazendo algo e quando chega lá no final dos 30 anos você vai ver que fez errado porque você não acompanhou, que é o que a maioria faz. A maioria vai lá e está botando dinheiro no INSS e nunca parou para ver se o INSS vai conseguir pagar o padrão de vida dela. Ela só vai perceber isso quando está faltando ali 2 anos para se aposentar, 5 anos para se aposentar, que é quando ela vai dizer, nossa, preciso ver minha aposentadoria se está tudo certo. Que é um negócio bem esquisito, né? Mas é o que todo mundo faz, é um negócio meio bizarro. A Mara fez uma pergunta aqui. Nessas suas simulações, você está considerando que seria uma renda vitalícia ou que vai durar X anos? Estou considerando renda vitalícia. Essa história de renda de X anos, ninguém sabe quando vai morrer, tá? Eu achava bizarro isso de ouvir pessoas falando assim, nossa, estou planejando para me aposentar ali com 65 anos, porque eu vivo ali até 85, entendeu? Aí fica tudo certo. É tipo assim, tá tudo combinado, né? O cara combinou com Deus, combinou com a morte, tá tudo tranquilo, né? Ligou aqui o cronômetro no coração dele, e quando ele fizer 85 anos ele vai morrer e acabou. Não existe isso, galera. A gente está tendo uma expectativa de vida cada vez maior, a medicina avança, a nossa saúde está melhorando, entendeu? A tendência é que as pessoas vivam mais. Essa história de me programei para viver 25 anos, porra, me conta essa fórmula aí que eu quero saber, né? Para eu me programar para viver 120, então. Tá? Não existe isso. Você tem que programar sempre com renda vitalícia. Então, por isso que eu faço essa conta com 6% acima da inflação. Eu sempre, quando eu faço esse tipo de cálculo, chega alguém dizendo assim, nossa, 6% é muito pouco, dá para ganhar 15% com ações, dá bruto, entendeu? Agora eu quero saber acima da inflação, porque bruto não importa, por uma parte ele é correção, entendeu? Então é por isso que a gente faz esse cálculo acima da inflação. Então com 6% acima da inflação, significa que se você tem 1 milhão, o 1 milhão não rendeu 60 mil. Talvez o 1 milhão tenha rendido 100 mil, talvez tenha rendido 150 mil. Mas aí você tem que deixar lá o valor que vai recuperar a inflação, que vai corrigir a inflação, tá certo? Porque senão você vai ficar perdendo poder de compra. Se aquele 1 milhão rendeu exatamente 60 mil e você pegou aquele 60 mil e dividiu por 12 para tirar 5 mil por mês, mas a inflação de repente foi de, sei lá, vou dizer de 1% naquele ano, vai, 10 mil reais no ano que vem os seus mesmos 60 mil que esse 1 milhão render vai comprar menos coisa, você vai perder poder de compra. E no decorrer dos anos, daqui 20 anos, você não vai estar conseguindo comprar mais nada. No pior momento possível, porque agora você vai estar com 80 anos, 85 anos. Aí mesmo que você não vai ter, provavelmente, muitas possibilidades de gerar mais renda, esse tipo de coisa, tá? Então eu acho que a gente tem que ser sempre prudente e pensar em renda vitalícia, tá? Em um valor acima da inflação que se mantenha. E, por exemplo, hoje, isso é possível, por exemplo, fundos imobiliários. É super normal você encontrar um fundo, por exemplo, de tijolo, né, que são os fundos que têm imóveis, que tem ali um dividend yield, né, que é o valor que ele paga, de mais ou menos 6% ao ano. E por que isso é legal? Porque os imóveis estão te pagando esse 6% ao ano, isento de imposto de renda, então é líquido, é o valor que vai efetivamente cair na sua conta, tá? Sem imposto nenhum. E tanto o valor da cotação do fundo imobiliário tende a aumentar com a inflação, né, porque os imóveis tendem a se valorizar com a inflação, a história já mostrou isso, quanto os próprios contratos de aluguéis dos imóveis são corrigidos com a inflação. Então, esse mesmo dinheiro que ele está te pagando também vai ser corrigido no ano a ano. Então, não é nada fora da realidade você pensar em 6% acima da inflação. Tá? É algo comum, eu diria, entendeu? Dá para conseguir. Não é mágica, não é, vai ter que vencer, vai ser o Warren Buffett ali
Não, nada disso, tá? Uma carteira, você pode conseguir até mais do que isso, dependendo da estratégia que você usar, do tempo que você aplicar, mas eu acho que é uma boa premissa para a gente utilizar, tá certo? Deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta? Cadê? Isso, fiz besteira aqui sem querer, vamos lá. Cadê? Perguntaram aqui de ouro. Cadê? Fazer um investimento a longo prazo comprando ouro seria uma boa? Não, não é uma boa, tá, galera? Porque o que acontece com o ouro? O ouro ele é um ativo chamado de reserva de, não chamado, né? Mas que a gente usa para um fim chamado reserva de valor, tá? Que é basicamente a manutenção de poder de compra, não o incremento dela, tá? O ouro ele é um metal, né, que é usado como moeda há séculos, sei lá, se não milênios, nem sei aí exatamente de quando, mas é muito antigo. E a ideia do ouro é que ele é anti-inflação, porque você não cria mais ouro do nada. As pessoas estão minerando ouro, mas é incremento muito pouco, né? Não é assim, nossa, acharam aqui, pô, o dobro do ouro que já existia, acabaram de achar numa mina ali. Não, é um negócio que vai entrando com muito pouca velocidade na economia, tá certo? Ou seja, é um negócio que tende, a gente pode considerar quase que um valor fixo para ele, né, em termos de poder de compra. Por que que ele se valorizou? Porque as moedas se desvalorizaram. Então, na verdade, não foi uma valorização, né? Foi uma valorização relativa à desvalorização das moedas, porque quem entende de economia sabe que você não consegue forjar o valor do ouro, que o ouro vai continuar tendo ali o mesmo valor porque ninguém inventa ouro, né? O ouro ele é minerado, é um ativo escasso. Então, quando acontece uma situação que nem a que aconteceu agora nas crises, que a gente está vendo os governos imprimindo dinheiro enlouquecidamente, né? Injetando plano de incentivo do Biden, vai injetar não sei quantos trilhões de dólares na economia. Todo mundo que entende de economia sabe que vai vir um rebote disso. Que não existe você inventar dinheiro do nada. Isso vai voltar como inflação lá na frente. E aí quando você está em crise, né, também que tudo começa a cair, e você sabe que o ouro tende a manter seu valor estável, muitos investidores vão lá e põem o dinheiro em ouro. Tá? Aí o ouro tende a valorizar, mas só por esse excesso de demanda momentâneo que tem, por causa do momento de crise e da precação das pessoas com medo da inflação. Mas assim que isso passa, é normal as pessoas pegarem e tirarem o dinheiro do ouro, já que ele não gera nada, o ouro não trabalha, o ouro não tem funcionários, o ouro não tem lá uma empresa que está crescendo, a empresa do ouro está dando cada vez mais dinheiro, não, o ouro é apenas um metal, entendeu? Então ele só mantém o valor, ele valorizou por causa da demanda que teve por causa da crise. Passou a crise, as pessoas tiram dinheiro e vão colocar dinheiro em ativos reais, em negócios que geram efetivamente dinheiro. Então a tendência é que daqui a pouco, se ele teve uma grande alta, ele vai ter também uma grande queda para manter aquela média dele. Então, a longo prazo, você não vai ver uma tendência do ouro valorizar. Nossa, botei aqui R$ 100 em ouro e agora estou milionário. Se você estiver milionário, na verdade é porque esse milhão que você tem provavelmente vale o mesmo do que R$ 100 lá de trás, tá? Porque o ouro vai manter o valor dele igual, tá certo? A longo prazo, tá certo? Então, ouro não é investimento, ouro é reserva de valor, tá? A gente às vezes usa o ouro como proteção, uma estratégia de proteção em crises, tá? Não entendo nada de investimentos, por onde começar? Vá lá no meu YouTube, todos esses vídeos vão estar lá, e lá tem um curso gratuito de introdução aos investimentos para iniciantes. Então, eu ensino todo o beabá lá, tá? Fora 300 outros vídeos que eu estou colocando lá agora de conteúdos aí para iniciantes. No próprio Instagram, se vocês forem ver, 98% do conteúdo é educativo para iniciantes. Então, deem uma olhada nos posts antigos que vocês vão achar muita coisa lá. Provavelmente vai responder muita dúvida aí de quem está começando, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. O minério vem subindo muito valor? Foi o que eu falei, né? Então, subiu de valor por causa das crises. Então, é basicamente isso, galera. Então, só recapitulando só essa última tabela, tá? Se você quer se aposentar com a mesma renda que você tem hoje, com uma carteira de média de 6% de rentabilidade ao ano acima da inflação, rentabilidade real, não é bruta, tá? Se você tem 40 anos pela frente, guarde aproximadamente 10% da sua renda. Se você tem 30 anos pela frente, busque guardar 20% da sua renda, e se você tem 20 anos pela frente, 45%. Tá? Eu tenho um post que está rodando aí que mostra mais ou menos essa conta, e eu vejo as pessoas se irritando comigo, né? Parece que eu ofendi elas. Você esquece que você está no Brasil, seu burguês. Entendeu? Ah, como eu vou ser capaz de guardar 20% da minha renda? Galera, eu não inventei a matemática financeira. Eu estou só mostrando o que é preciso para chegar lá. Você pode guardar quanto você quiser. Agora, se você guardar menos do que 20% da sua renda por 30 anos e a sua rentabilidade for de 6%, você não vai ter dinheiro para se aposentar com renda vitalícia. É matemática, é ciência exata, tá? Eu estou só mostrando o que é preciso fazer. Como você vai fazer, se dá para fazer, aí é de cada um, da carreira de cada um, da empresa de cada um. Mas vocês precisam saber.
o que é preciso fazer. Porque tem gente que acha que botando R$ 150 por mês ali, ganhando 10 mil, numa previdência, a pessoa vai se aposentar. Eu já falei com várias pessoas assim, ah não, Danilo, tá tranquilo, que eu já tenho uma previdência que eu pago há alguns anos e tal, põe R$ 150, e quando você ganha 10 mil? Porra, entendeu? A pessoa tá botando tipo 1,5% dela no negócio e acha que vai se aposentar, não vai. Então eu quero só que vocês tenham essa visão do que é preciso fazer, porque a matemática não vai mudar, entendeu? O que vai mudar realmente é vocês, com a renda de vocês, com quanto vocês vão guardar, tá? Então a matemática é essa, o caminho é esse, e aí cada um realmente vai ter que encontrar na sua vida a melhor forma de fazer isso, aumentando o tempo, reduzindo o custo. Você tem várias variáveis para mexer. Pô, não vou conseguir me aposentar então com esse mesmo gasto, então vou ter que reduzir meu gasto. Ah, não vou conseguir me aposentar nesse tempo, então aumenta o tempo. Ah, então aumenta a renda, então melhora a rentabilidade. Você tem várias coisas que você pode tentar fazer para conseguir chegar nesse objetivo no final, tá certo? Mas isso é referência, e para quem quiser ter como é que se diz? Essa tabela vai estar no vídeo do YouTube, tá? Danilo, qual a sua expectativa para os fundos imobiliários nesse ano de 2021? Eu normalmente procuro não ficar falando de expectativas de curto prazo, tá? Porque o curto prazo é muito aleatório. Mas uma coisa que é sabida no mercado é que os fundos imobiliários costumam ter um retorno oposto ao da renda fixa, tá? Que eles são muito sensíveis à taxa de juros. Então, quando a taxa de juros cai muito, os fundos imobiliários tendem a subir. Quando a taxa de juros começa a subir muito, os fundos imobiliários tendem a cair. Então, se a gente está em um momento onde a taxa de juros está na mínima histórica e que ela tende a subir esse ano, espera-se que os fundos imobiliários não vão ter uma grande performance esse ano, como uma média, tá? Não estou falando de casos específicos. Talvez eles se mantenham meio andando de lado, talvez eles tenham até uma certa queda no rendimento dele por causa desse histórico, tá? Se vocês buscarem na internet, sei lá, retorno dos fundos imobiliários versus taxa de juros, vocês vão ver que são gráficos opostos, tá? Quando um sobe, o outro cai. Então, como a gente está num momento onde a taxa de juros tende a subir, provavelmente os fundos imobiliários tendem a andar de lado ou até ter uma leve queda aí na média, tá? Bom, galera, então era isso. Falei que ia ser rápido, mas já demorei pra caramba aqui. Falo pra caramba. Se vocês ficarem me perguntando coisa, eu fico falando aí até amanhã, tá? Então é isso, galera. Esse vídeo aí vai ser editado. Sempre lembre de dar um like aí no vídeo, tá? Quando vocês verem ele passando, e amanhã a gente retoma aí com mais algum outro assunto, beleza? Valeu, galera, boa noite e bom trabalho aí para vocês amanhã. Um abraço.